Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos 1 ao 7. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a Bíblia Sagrada: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse servo temia o Senhor Deus, mas veio para levar os meus 2 filhos escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em sua casa? E ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite, uma botija de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasos, a todos os seus vizinhos, vasos vazios, muitos vasos. Depois, entre em sua casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, derrame o azeite em todos os vasos. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passaram os vasos e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais um vaso. Mas ele respondeu: não há mais vasilha, não há mais vaso. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. E ele disse: vá, venda o azeite, pague sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós lemos a tua palavra, Senhor. Uma história real, ó Deus, e nós queremos tirar aqui lições desta história para as nossas vidas. Ó Deus, para que o Senhor edifique a nossa fé e nos fortaleça, Senhor. Abençoa, Senhor, esta igreja que vai escutar, ouvir a tua palavra. Ó Deus, que gere, Senhor, no coração dos teus filhos fé, uma fé sobrenatural, para que eles vivam, Senhor, de acordo com o que o Senhor deseja a eles. Abençoa-nos neste momento da tua palavra. Fala, Senhor, diante de Deus, das nossas necessidades, nos instrua, nos aconselhe. Fale conosco, Pai. Estamos com o coração aberto para ouvir a tua direção, a tua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. Para não perder o costume, dá um glória a Deus bem forte aí, como diz o pastor Edson. Dá um glória a Deus bem forte. Amados irmãos, o texto que nós lemos, ele registra uma das histórias mais lindas do Antigo Testamento. Essa história aqui, né, é aquela história que nós ficamos assim maravilhados ao ler. Depois a gente relê essas histórias tão maravilhosas que enche o nosso coração de fé daquilo que aconteceu aqui. São histórias como essas que nos fortalecem de ver o que o Deus de Israel fazia pelo seu povo. Histórias como essa, como a do Mar Vermelho que se abriu, como Davi e Golias, como a história de Jonas, a história de Daniel, a história de Ezequiel, quantas histórias bonitas, lindas da Bíblia Sagrada. E essa é uma daquelas que é das mais lindas do Antigo Testamento. Essa mulher aqui, ela era viúva. A Bíblia nos dá aqui algumas
orientações, algumas informações sobre esta mulher. E ela estava passando aqui por uma grande necessidade em sua vida. Ela estava passando por uma grande necessidade em sua vida. Ela estava passando por um momento de crise. Ela estava passando por um momento de dificuldades. Ela estava passando por um momento de endividamento. E ela não conseguia saldar essa dívida. Ela não conseguiria saldar essa dívida. E ela, viúva, né, sem o esposo, o marido, aquele que era o provedor de sua casa, do seu lar, ela não tinha condições quase que de manter, quanto mais pagar a dívida que ela contraiu, ou o seu marido contraiu também essa dívida. E quando ela se vê numa situação desesperada, de uma crise, porque naquela época, os credores, eles iam bater na porta daqueles que estavam endividados. Se não conseguisse pagar, os seus filhos eram levados para ser escravos, para pagar com trabalho. Imagine esta mulher que já perdeu o marido, com a possibilidade de perder também os seus 2 filhos, ser levado como escravo. Ela estava numa situação muito difícil, muito delicada. Mas ela se lembrou da fidelidade do seu marido. Ela se lembrou do caráter do seu marido. Ela se lembrou de que o marido dela era um grande homem de Deus. Então ela foi em direção a outro homem de Deus, Eliseu. Eliseu, este profeta que recebera a porção dobrada do Espírito Santo de Elias. Quando Elias, ele sobe numa carruagem de fogo, e Eliseu está ali, é um discípulo de Elias, e Eliseu então toma esta unção sobre a vida dele, e Deus operou por intermédio de Elias 7 milagres. Eliseu operou 13 milagres em sua vida. Mas para ser porção dobrada deveria ser 14. Mas acontece que quando Eliseu está morto, e a sua ossada ali, jogaram um defunto em cima da ossada de Eliseu, e o defunto ressuscitou. Ao tocar nos ossos de Eliseu, 14º milagre, Deus operou por intermédio de Eliseu. Mesmo depois de morto, Deus usou este homem para realizar milagres. Eliseu era um grande homem de Deus, assim como Elias, que deixou Eliseu para dar seguimento à obra, à linha profética do povo de Israel. Ele profetizava a nação de Israel. E a profecia, ela sempre tinha 2 caráteres. 2. O primeiro caráter era de o povo se arrepender contra Deus, de o povo se voltar a Deus, de o povo se arrepender dos seus pecados e buscar a presença de Deus. E o outro caráter da profecia era sempre no sentido de solidariedade humana, de nós ajudarmos uns aos outros, de um equilíbrio social, de uma profecia mais social entre os irmãos, entre a nação. Então essa era a função do profeta. Quando o povo estava se afastando de Deus, o profeta vinha, trazia uma mensagem de Deus e trazia para o povo aquela mensagem do Senhor. Então, irmãos, Eliseu era um homem de Deus. E esta mulher vai em direção a este homem de Deus. E quando ela chega a este homem de Deus, ela conta a necessidade que ela tinha. Ela disse para este homem, olha só o versículo 1. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor. Ela resgata o testemunho
do seu marido. Ela disse: olha, meu marido era um homem de Deus também. Ele era um homem temente de Deus. E aí ela conta a necessidade. Mas veio um credor para levar os meus filhos, meus 2 filhos, para ser como escravo. Então Eliseu disse para ela aqui no versículo 2: o que eu posso fazer pela senhora? O que eu posso fazer pela sua casa? Logo depois dessa pergunta, ele emenda uma segunda pergunta: o que é que você tem na sua casa? Aquela mulher de bate-pronto, já com um sistema negativo, ela disse: eu não tenho nada. Eu não tenho nada para saldar minha dívida. Talvez aqui a escritura aqui não registra o tempo do quanto ela pensou, do quanto se houve algum diálogo ali, mas ela se lembra que ela tinha um pouquinho de azeite na botija. Talvez o profeta diz: puxa aí pela memória, vai aí, pensa aí, o que você tem na tua casa? Puxa na sua memória o que você tem. Alguma coisa você tem. É impossível você não ter nada. Algo você tem. Uma coisa, irmãos, nós sempre temos alguma coisa, menos, por mais que seja pouco, por mais que seja aos nossos olhos irrisórios, mas sempre nós temos alguma coisa a gente sempre tem. E então o profeta diz: alguma coisa você deve ter. E ela disse: eu tenho um pouquinho só de azeite na minha botija, mas não serve, não vai dar para nada. Então o profeta diz: então faz algo, faz o seguinte, você vai pegar vasos emprestados, você vai na sua vizinhança, pega vasos emprestados, e ele dá aqui a informação dizendo assim: não poucos, mas muitos vasos, o quanto você puder. Pega os seus 2 meninos, sebo na canela, e vai pegando vaso. E eles foram de casa em casa, pegando vasos emprestados, vasilhas, e fizeram ali uma força-tarefa. Encheram a casa de vasos. Vasos, mas tinha aqui uma informação, aqui um detalhe sobre esses vasos. Esses vasos deveriam ser como? Vasos? Não, olha para o texto, vai para a Bíblia. Não tenta adivinhar. Vasos? Vazios. Vasos vazios. Não é vasos cheios. Deus não enche aquele que está cheio de si. Aqueles que está cheio de alguma coisa, Deus não vai encher. Precisa se esvaziar para Deus encher. Vasos vazios. Não adianta pegar vaso cheio, não vai servir de nada. Deus não vai encher sobre algo que está cheio. Vasos vazios. E os meninos traziam vaso. Era vaso pequeno, era vaso médio, era vaso grande, era vasão, era vasinho, era todo tipo de vaso, era vaso de barro, era vaso de madeira, era vaso de plástico, era vaso de tudo quanto é jeito. Eles trouxeram vaso, não importava a espécie, não importava que fosse vazio. E eles encheram a casa. Eu imagino, quando eu estou lendo a Bíblia, eu começo a imaginar, colocar cor nisso. Eles encheram a cozinha, eles encheram a sala, em cima do sofá tinha vaso. Eles foram no corredor, colocaram nos quartos, encheram o teu quarto, enchiam o meu quarto. Vaso, a casa estava tomada de vasos. Quanto mais vasos, melhor era. Vasos vazios. Depois, o profeta disse para ela: agora que você pegou os vasos, o que você vai fazer? Você vai fechar a porta da sua casa. E você vai ficar só você e os meninos ali. E você vai pegar aquele pouquinho de azeite na botija e você vai derramar sobre os vasos. E você vai ver o milagre que vai acontecer. Irmão, que história, hein? Se fosse eu e você, fala a verdade,
A gente sairia, que bênção, vamos pegar vaso, aquele pouquinho lá vai encher tudo. Será que a gente ia com essa animação toda? Esse cara tá louco. Olha que história de maluco. Já pensou? Vaso, está pouquinho, só tem um pouquinho lá de azeite, vou pegar vaso. Só que ela obedeceu. Ela foi, pegou os vasos, fechou a porta e ela foi enchendo os vasos. Eu imagino a alegria que eles tiveram. Ao encher um vaso, olhar para a botija, ainda estava lá. Colocar no segundo vaso, olhar para a botija, ainda estava o azeite lá. Encher o terceiro, quarto, quinto, sexto, e quanto mais vasos eles iam, mais era festa na casa, porque estava dando certo a palavra do homem de Deus, do homem Eliseu. Eles enchiam o vaso e glorificavam a Deus. Eles enchiam o vaso e louvavam a Deus. Eles enchiam o vaso e glorificavam o nome do Senhor. E depois que eles encheram todos os vasos, a mulher estava animada, irmãos. Sabe por quê? Olha aí, ó. Versículo de número 6. Quando todos os vasos estavam cheios, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais um vaso. Olha, a mulher estava animada. Traga-me mais um. Traga mais um. Aí o menino respondeu o quê? Não tem mais vaso. Acabou. Já encheu. Ela falou, então tá bom. Então agora já encheu tudo. O que ela fez? Voltou ao homem de Deus. E falou, profeta Eliseu, os vasos estão cheios. Aqueles vasos que estavam vazios, agora estão cheios de azeite. Para encher de azeite, precisa se esvaziar. Deus não enche soberbo, orgulhoso, cheio de pecado, cheio de si. Deus não enche. Deus, Ele quer que a gente renuncie a nós mesmos. Tomemos a nossa cruz e siga. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Precisamos nos esvaziar para Deus encher do azeite dele. Então, ela chega com esta informação alegre, feliz, contente ao homem de Deus. E disse, os vasos estão cheios. Está cheio de azeite. Agora o profeta diz, então você vai fazer o seguinte. Você agora é uma grande empresária. Você agora tem estoque. Você vai vender este azeite, que não é coisa barata. Vende este azeite. Com dinheiro, você paga a tua dívida. Seus filhos não vão ser mais escravos. E você vai viver do resto, esse tempo de seca, esse tempo de escassez, esse tempo de desemprego, esse tempo de problemas em Israel. Você vai ser uma grande empresária, você vai ser uma mulher próspera, e você vai viver do resto, glorificando o nome do Senhor. Assim ela fez. Ela voltou, ela vendeu o azeite e ela pagou a sua dívida. Deus operou um milagre nessa história. Um milagre, o que é milagre? Milagre é algo que não se explica. Milagre é um inexplicável. Milagre não tem como nós entendermos os milagres. Milagres é uma coisa que vai fora da nossa caixa, fora do nosso raciocínio. Isso é milagre, que extrapola toda a nossa razão, que extrapola toda a nossa explicação, que extrapola a ciência. Isto é milagre, milagre que Deus faz. Eu quero dizer, meus amados, que Deus tem milagres para nós. Deus tem milagre para a sua casa, Deus tem milagres para a sua família. Eu não sei o que você está passando.
qual é a tua dificuldade, o seu problema, mas eu quero dizer que eu prego um Deus nesta noite que faz milagres no passado e que continua fazendo milagres, e Ele pode fazer esses milagres em sua vida. Quem acredita nesta palavra? Aleluias! Ele pode solucionar o seu problema. Para que haja um milagre, precisa haver uma condição especial para o milagre. Eu quero pregar sobre condições para o milagre. Para que o milagre aconteça, todos nós queremos. Eu quero um milagre na minha vida. Eu quero que aconteça um milagre na minha família. Eu quero que aconteça um milagre, aleluia, sobre a minha vida financeira. Eu quero que aconteça um milagre na minha vida, na minha saúde. Eu quero que aconteça um milagre na minha família. Todos nós queremos milagres de Deus, e Deus quer também operar milagres. Mas precisamos ter condições favoráveis para os milagres. Condições favoráveis. Quando nós vamos plantar, né? Temos os irmãos aí, agricultor que planta e tudo mais. Quando a gente vai plantar, a gente tem que reunir ali algumas condições para que aquele plantio dê certo. Quem vai pescar precisa ter condições favoráveis para o rio dar peixe. Então, tem que haver algumas condições para o milagre. Qual é a primeira condição para que o milagre aconteça? A primeira condição, à luz dessa história aqui, a primeira condição para o milagre acontecer é que nós precisamos confessar para Deus a nossa necessidade. Deus não vai fazer milagres se a gente não falar para Deus o que a gente precisa. Deus não vai operar sobre a tua vida. Deus não vai operar sobre a sua família. Deus não vai fazer nada sobre a sua vida se você não confessar para Deus qual é a sua necessidade. Para que Deus vai fazer milagres se não tem necessidade? Deus não brinca de fazer milagres. Os milagres, eles são respostas à frente de necessidades. Qual é a tua necessidade? Você tem realmente uma necessidade para que Deus intervenha nessa situação, para que Deus haja nessa situação? Então confesse a tua necessidade. Mesmo esta mulher aqui endividada, com problemas e com lutas, ela só foi atrás do profeta quando o credor bateu na porta dela e ameaçou levar os 2 filhos. Aí ela foi atrás do profeta e disse: eu estou com uma grande necessidade. Irmãos, os milagres de Deus, eles são respostas para grandes necessidades. O Senhor vem quando todas as situações se esgotam. O Senhor chega quando as situações humanas já extrapolaram. O Senhor chega quando o Lázaro está morto há 4 dias. O Senhor chega quando o mar abre, quando Faraó está vindo próximo para matar o povo de Israel. E aí, então o mar abre e o escape é garantido. O milagre vem quando há uma grande necessidade em nossa vida. Então, qual é a sua necessidade? Se você tem uma necessidade, confessa ela para Deus. Fale para Deus. Esta mulher foi atrás do homem de Deus, mas o véu foi rasgado. Nós temos livre acesso à presença do Senhor e nós podemos ir diante de Deus e dizer: Deus, eu estou precisando deste milagre em minha vida, mas uma necessidade. Para que haja um milagre, você precisa ter uma necessidade, não só precisa ter, mas como confessar para Deus a sua necessidade. Quando o profeta diz: o que é que você tem na sua casa? Eu não tenho condições, eu não tenho nada.
Eu não tenho condições. Eu só tenho um pouquinho de azeite na botija. Talvez, amados, o pouquinho que você tem não resolva os seus problemas. Você tem um pouquinho, você tem algo, mas este algo, este pouquinho, é impossível para resolver este milagre que você precisa. Este milagre que você tanto necessita. Mas você tem algo, mas confesse para Deus o que você tem. E que isto é pouco diante do que você precisa. E aí, quando você confessa para Deus a sua necessidade, Deus ele vai agir na sua vida. Deus ele vai agir. Qual é a necessidade? Talvez a necessidade, como eu disse, a cura de uma enfermidade. Talvez a necessidade é de uma situação da sua família. Talvez a necessidade também seja emocional. Coisas emocionais que você nutre, que você quer cura para isso. Talvez as tuas necessidades são espirituais. Senhor, eu quero viver mais para Ti, eu quero buscar mais a Tua presença, eu quero, Senhor, viver o sobrenatural, eu quero viver em milagres, Senhor, na minha vida contigo. Irmãos, confesse para Ele as tuas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, ou sejam elas espirituais. Fale para Deus, qual é a tua necessidade? A Bíblia fala sobre um homem que estava mendigando à beira do caminho. E ele estava cego. Bartimeu era o nome dele. E ele ouvindo sobre Jesus, ele ouvindo a multidão, ele começou a clamar. Ele começou a buscar a Jesus. E Jesus mandou chamar ele. E Jesus faz uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Irmãos, esta história aqui traz para nós algumas lições. Quantas pessoas estão à beira do caminho, não estão no caminho, estão à beira do caminho, estão mendigando e estão cegos. Como aquele filho do pai do filho pródigo, dentro da casa, mas perdido, tão como o que estava fora. Como nós pregamos aqui domingo passado. Dentro da casa do pai, mas não usufruía do reino, não usufruía da intimidade com Deus. E quantos acham que estão no caminho, mas estão à beira do caminho, mendigando e cegos. Mas tomara que, ouvindo a palavra de Deus, faça como este Bartimeu e comece a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus manda chamar, talvez está mandando chamar você para a sua presença. E Ele está te perguntando: o que é que você precisa? Você realmente sabe o que você precisa? O que é que você precisa? Bartimeu sabia o que ele precisava. Ele poderia falar tantas coisas como eu brinco. Ele poderia pedir uma cesta. Ele poderia pedir uns R$100. Ele estava mendigando, né? Ele podia pedir tantas coisas, até mesmo um emprego. Como diz um famoso pregador, um cão-guia. Dá um cão-guia para me ajudar. Mas Jesus falou: o que você quer que eu te faça? Eu quero enxergar. Será que hoje você, talvez seja este o milagre que você precisa? Enxergar. Enxergar a sua própria dor. Enxergar o seu próprio sofrimento. Enxergar Deus na sua vida. Enxergar aquilo que Deus tem feito por você. Talvez você precise enxergar tantas coisas e exige coragem dizer para Deus: eu quero ver. Ver exige coragem.
que era muito fácil ele ficar lá, mendigando, cego, todos tendo pena e dó. Mas eu quero ver, e ver demanda trabalho. Eu quero enxergar. E ele saiu daquele culto enxergando. Será que hoje você pode sair deste culto enxergando por meio da palavra de Deus? Por meio desta luz maravilhosa que é a exposição da palavra de Deus, a sua vida, você enxergar como você está diante do Senhor e você viver conforme diz a palavra de Deus, abandonando as velhas práticas e vivendo para o Senhor integralmente, enxergar. Ele disse: eu quero ver, eu quero enxergar. E Jesus disse para ele: seja feita conforme a tua vontade. Você tem esta vontade? Tem pessoas que não têm, né? Será que nós temos essa vontade? Igual na ceia que diz: ao homem examine-se a si mesmo. O homem examine-se a si mesmo. Então confesse para Deus a tua necessidade. A mulher cirofenícia também, diante de Jesus, chega para Jesus e confessa uma grande necessidade. Minha filha está endemoniada lá em casa, ela está doente, ela está enferma e ela está endemoniada. Ela declarou a sua necessidade. Liberta ela, Jesus. Liberta ela, transforma a vida dela, Jesus. Ela confessou a sua necessidade para que haja um milagre, para que haja uma resposta de Deus. É preciso você saber em que área que Deus quer, que você quer que Deus haja na sua vida. Deus me abençoa. Aonde? Deus me ajude. Aonde? Fale para Deus. Aonde você quer que Ele te toque? Fale para Deus aonde que Ele quer que Ele te abençoe. Fale para Deus aonde. Aonde? Confessa a tua necessidade. Para que haja milagre, é preciso falar para Deus a nossa necessidade. Segundo lugar, para que haja o milagre, é preciso ter uma disposição para obedecer a tudo que Ele mandar. Quando ela confessa para o profeta a sua necessidade, o profeta então diz: agora você vai pegar vasos emprestados, vazios, e você vai encher tua casa de vasos. Você vai entrar na sua casa, você vai fechar a tua porta e você vai derramar este pouco de azeite sobre os vasos. Ela teve uma disposição em obedecer, mesmo que essa fosse uma palavra difícil de se acreditar. Ela obedeceu. Milagre, ele não é para desobediente. Milagre não é para rebelde. Deus não tem milagre para rebelde. Deus não tem milagre para desobediente. Deus não tem milagre. Por que muitas pessoas vivem uma vida de problemas, de desgraça nas suas? Por que as pessoas vivem uma vida assim? Porque ela está ouvindo, Deus está dando receitas, Deus está falando e sai deste culto. Ou de outros tantos, a palavra entrou por aqui e saiu por aqui, como se nada tivesse acontecido. Não obedecem nada, não colocam nada em prática. A palavra não entra por aqui e desce ao coração, não. Olha o que Deus falou comigo, não é o que o pastor falou, não. É o que Deus falou por meio da palavra. O que Deus me orientou. Deus estendeu o cajado para aquela direção. Deus falou comigo nessa situação. Deus me alertou nisso. Eu vou cumprir, eu vou obedecer, eu vou fazer. Mas na segunda-feira, os passarinhos já foram e comeram todas as sementes que aqui,
domingo a domingo está sendo colocada. E algumas sementes nem terra tem, estão num piso, não germina, não frutifica, porque estão alienados, estão em outros lugares, estão em tantas outras coisas. Sabe, meus irmãos, é preciso nós termos disposição em obedecer a palavra de Deus. Quantas pessoas nós temos dó, pena, infelizmente misericórdia. As pessoas vivem uma vida de desgraça, mas você vai perguntar, não é dizimista, não é ofertante. Você vê o Stores, misericórdia, só está em festa, está embalada. E aí? Como que a gente vai... Aí, estou passando necessidade. Minha filha, ou meu filho, palavra de Deus, você está fazendo? Você está cumprindo? Você está obedecendo? Como é que Deus vai te abençoar se você não está cumprindo a palavra dele? E aí a igreja tem que ser responsabilizada. Aí a igreja tem que te abençoar. Sendo que nem até o próprio Deus às vezes fechou as torneiras. Porque a Bíblia diz, traga os dízimos. E faça prova de mim se eu não abro as janelas dos céus. Se você for fiel ao Senhor, mesmo a gente não sendo, porque a gente é tão infiel, a gente é pecador, irmãos. Todos nós. Mas mesmo a gente obedecendo, tentando fazer as coisas do Senhor, as coisas de Deus, a gente pode chegar na oração, Deus, o Senhor tem visto a minha dedicação, Pai. O Senhor tem visto o que eu tenho feito. É nada, Senhor, diante disso. É nada diante daquilo que o Senhor fez por mim. Mas eu tenho me esforçado, Pai. Não é por merecimento, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, me ajuda. Oh, se Deus não vai te abençoar. Oh, se Deus não vai agir na sua vida. Mas vai ver o testemunho, ver a vida. Ver o testemunho. Não tem nenhuma disposição em obedecer ao que Deus manda. Queridos, João capítulo 2, Jesus fez um milagre lá. Vocês lembram qual é o milagre de João capítulo 2? O primeiro milagre que Jesus fez. Transformação de água em vinho. Quando Maria foi chamada e chamaram Jesus, Maria chamou Jesus, ela disse para os servos que estavam ali, o que ela disse? Faça tudo o que ele vos mandar. Se ele mandasse, eles não fizessem, ia transformar água em vinho? Não. Tem que obedecer. Tem que obedecer. A palavra do Senhor quer obediência. Requer Deus, não tem milagre para desobediente. Por mais loucura que seja, se Deus está mandando, por mais loucura que possa aparecer, se Deus está mandando, obedeça, faça, porque Deus vai se responsabilizar. Deus, Ele falou, Ele vai cuidar. Então, vamos obedecer à vontade de Deus, vamos obedecer à palavra de Deus, para que Deus faça milagres em sua vida, para que você viva uma vida de milagres. Você precisa obedecer. Como essa mulher aqui, se ela saísse da presença do profeta, reclamando, murmurando e achando o profeta um louco, o que ia acontecer? O final da história seria o inverso. Os credores iam lá pegar os filhos dela e ela viveria infeliz e culpando o profeta porque não ajudou. Porque às vezes, talvez ela queria que o profeta pagasse a conta dela. Essa mulher foi e falou assim, é vaso emprestado? Vamos obedecer. Vamos pegar os vasos. Por mais loucura que seja, obedeça. Obedeça, imagina Moisés. Falar com o cajado, Deus falou assim, o que você está orando, Moisés? Pega esse pedaço de madeira que está sobre a sua mão, coloca sobre as águas. Olha que loucura.
Obedece. Se ele não colocasse o cajado, o mar não ia abrir. Obedece. Tem pessoas que querem questionar. Tem pessoas que querem duvidar. Tem pessoas que querem bater boca. Dura serviço. Dura serviço. Saem da igreja. O culto já estraga. Porque não querem obedecer. Porque não querem cumprir. Porque não querem fazer. Culpam um, culpam dois, culpam A, culpam três, mas nunca querem enxergar as suas próprias falhas. Deus tem muito mais para você, meu amado. Eu quero dizer que Deus tem coisas grandes para a sua vida, Deus tem muita bênção para você, mas você precisa obedecer a palavra, você precisa obedecer a Deus. Eu me lembro de uma história sobre obediência. Não sei se eu já contei aqui. Se não contei, vou contar de novo. Uma irmã ligou numa rádio e pediu ao pastor que estava fazendo aquela programação, aquela rádio, e falou: pastor, ore por nós, porque aqui em casa a gente está passando por uma grande necessidade. Nós não temos quase nada o que comer. Nós estamos aqui passando uma dificuldade tremenda. Mas eu creio que Deus vai me abençoar, vai abençoar a nossa família. Por isso, ore por nós. E o pastor falou: muito bem, minha irmã, vamos orar e tal. Mas me fala onde que é o seu endereço. Quem sabe Deus não toca no coração de um ouvinte e leva uma bênção para sua casa. E ela falou o endereço para o pastor: minha casa é tal, no bairro tal, e falou o endereço. E estava um empresário. Ele estava no seu carro e tinha ali o seu motorista e estava sintonizando a rádio. E caiu na rádio, ele era um ateu, ele não acreditava em Deus. E ele falou: peraí, vamos ver aqui, tirando sarro dos crentes, vamos ver o que esses crentes estão falando. Esses crentes doidos, o que eles estão falando aqui. Daqui a pouco ele ouviu essa história. E ele falou: peraí, anota aí o endereço, vamos zoar esses crentes, agora nós zoa eles. Nós vamos tirar com a cara deles, eles vão ver que Deus nada, que não existe Deus. Aí o funcionário dele dentro do carro anotou o endereço. Daí ele pegou e ligou para um outro funcionário: sai da empresa, você pega o outro lá, os dois, vai no mercado e faz uma compra. Mas faz uma compra tremenda, faz uma compra boa. E você vai levar nesse endereço. Os funcionários nem entenderam nada. Mas tá bom, você vai levar nesse endereço. E olha, depois que você fizer a compra, você estiver na porta desta casa, você me liga que eu tenho uma nova recomendação para você. Eles: tá bom. Eles foram no mercado, fizeram uma compra, encheram uns 4, 5 carrinhos, irmão. Era carne, era fruta, era de tudo. Encheram lá, chegaram numa casa tão simples, pobre, uma casa bem pobrezinha. Quando eles chegaram, um carro de luxo ali da empresa, eles abriram o carro, o porta-mala, mas eles lembraram: vamos ligar para o patrão. Ele falou para nós ligar. Aí ele ligou para o patrão: patrão, fizemos aqui a compra, estamos aqui na porta da casa aqui que o senhor mandou. Qual é a próxima recomendação? Aí o patrão diz: é o seguinte, você vai entregar para essa mulher aí as compras. E quando ela perguntar para você quem é que mandou essas compras, você fala: foi o diabo que mandou essas compras. Aí ela vai ver que não existe Deus coisa nenhuma. Fala para ela: foi o diabo que mandou essa compra para você. Não existe Deus coisa nenhuma. Aí essa mulher atendeu ali o portão. Eles foram entregando a compra, e era compra na cozinha inteira, na sala. Era cada sacolinha que ela pegava, ela dava um glória a Deus. Ela dava um glória a Deus. Ela pegava uma sacola, oh, aleluia. Pegava outra sacola, língua estranha. Pegava outra sacola e glória a Deus. E agradecendo e louvando o nome do Senhor, aqueles dois ali não entendendo nada. Daqui a pouco eles olhando, um perguntando ali, olhando um entre o outro, ela não vai perguntar quem é que mandou. E encheu aquela casa de compra, era iogurte para as crianças. Era carne, era de tudo que tinha, irmão. Foi uma festa.
As crianças ali, já pensou, as crianças ranhentas, tudo ali junto, ali, né, adorando a Deus e se alegrando. E as crianças, oh, nunca vimos isso aqui, que marca boa. E as crianças nunca viram aquelas coisas, irmão. E um olhando para o outro, um olhando, ela não vai perguntar, não. No última sacolinha, eles olharam para a mulher e a mulher olha muito bem, que Deus abençoe, não sei como te agradecer, muito obrigado, que Deus abençoe, pague vocês, eu vou orar por vocês, a igreja vai estar orando por vocês, olha, muito obrigado mesmo. E foi despedindo, mas falou assim, mas minha senhora, só não vai perguntar quem é que mandou? Ela falou, não precisa, meu filho, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Aleluia, aplauda o nome do Senhor, amado. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Você sabia que o diabo obedece mesmo, mas tem crente que não obedece. Até o diabo obedece, mas tem crente que não obedece. E aí Deus fala, faz isso, e a pessoa não faz. Obedece a Deus, amado. Obedece a palavra de Deus. Deus tem muitas coisas para você. Deus tem muito. O que Deus falou? Pega muitos vasos. Ela poderia fazer um teste, né? Pega só 2 só, vamos ver, né? Não sei. Ela pegou um monte de vasos, irmão. O óleo vai derramar de acordo com a tua fé. O óleo vai derramar de acordo com o que você quer. O que Deus falou? Pega muitos vasos. Pega muitos vasos. Enche a tua casa de vasos. Peça bastante. Porque na tua mão o azeite é pouco. Mas na mão de Deus o azeite é muito. Na tua mão os recursos são poucos. Mas na mão de Deus esses recursos serão suficientes para abençoar você e sua família, em nome de Jesus. Na mão de Deus é bastante. Não olha para as circunstâncias. Não olha para as circunstâncias. Olha para Deus. Olha para aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas Deus, eu não posso. Não. Olha para Deus, não olha para as circunstâncias. Olha para Deus. E quando acabou o vaso, olha só, meus irmãos, versículo de número 6. Versículo de número 5. A mulher foi embora, fechou dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Este lhe passaram as vasilhas e elas enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse, traga mais vasilhas. Mas ele respondeu, não há mais vasilhas. E o azeite? O azeite fez o quê? O azeite acabou? O azeite parou. O azeite não acabou. O azeite parou. Se tivesse mais vaso, enchia mais. Nós precisamos ter fé. Deus vai dar conforme a nossa fé. Se você for um homem de pouca fé, Deus vai dar pouco. Se você for um homem de muita fé, Deus vai dar muito. Só parou o azeite quando acabou as vasilhas. O azeite nunca acaba. O que acaba é a fé, é a obediência. Quando você parar de obedecer, vai parar o azeite. Quando você parar de obedecer, vai parar o azeite. Pega essa palavra. Quando você parar de obedecer, vai parar o azeite. Mas enquanto você continuar obedecendo, o azeite vai continuar jorrando na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Se você obedecer, você nunca vai ser humilhado. Você nunca vai ser humilhada. A terceira condição para o milagre é ter uma vida de fidelidade.
uma vida de fidelidade. Primeira condição, confessa sua necessidade. Segunda condição, obedeça a Deus e a sua palavra. Terceira, seja fiel. Deus não tem milagre para trambiqueiro, rebelde, infiel. Deus não tem milagre para qualquer um. Veja lá versículo 1. Certa mulher, havia muitas, que era viúva naquele tempo. Havia muitas viúvas, mas essa viúva ela tinha algo especial. Ela era viúva de um dos discípulos do profeta. E ela clamou dizendo: meu marido é seu servo, está morto, e o Senhor sabe que ele temia ao Senhor. Ou seja, eu fiquei me perguntando, por que essa viúva foi escolhida dentre de tantas viúvas para ter um milagre ali? Por quê? Porque o marido dela era fiel. O marido dela era fiel. Ela era uma viúva de um marido fiel. Então Deus tem milagres para quem é fiel ao Senhor. Seja fiel a Deus. Mesmo depois de morto, Deus vai abençoar a sua família pela sua fidelidade ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu não posso bater o martelo de quem era o marido dessa mulher aqui, porque a Bíblia não relata quem foi, a não ser esta informação, que ele temia ao Senhor. Mas há estudiosos que acreditam que o marido desta mulher seja Obadias. Obadias, segundo a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 18, ele era servo de Acabe e Jezabel. E quando ele encontrou Elias, ele disse que ele estava sustentando 100 profetas na caverna, a pão e água, 100 profetas, durante um tempo a qual Jezabel estava perseguindo e matando os profetas. Então Obadias, mesmo servindo a Acabe e Jezabel, ela escondeu 100 homens. Durante 3 anos e meio, ela sustentou 3 anos. Segundo esses estudiosos, a dívida que eles contraíram foi exatamente isso. Sustentar 100 homens durante 3 anos. Ele fazia a obra de Deus. E aí ele encontrou Elias e ele disse, ele deu ânimo a Elias. E ele disse para Elias, Deus falou, há mais 7.000 que não se curvaram a Baal. E eu escondi 100 homens das mãos de Jezabel. Eu escondi lá na caverna. E eu tenho sustentado eles. Obadias. E Obadias, a informação é, aqui no versículo 3. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Este Obadias era um homem que temia muito ao Senhor. A mesma adjetivo do marido desta viúva. Ele temia muito ao Senhor. Obadias temia muito ao Senhor. E ele fez a obra de Deus. Talvez a dívida foi com relação a isso. Deus não ia fazer um milagre para trambiqueiro. Já pensou? Tô cheio de dívida, os credores vêm. O que você tem na tua casa? Tem uma geladeira nova lá que eu comprei e não paguei. Tem um carro novo que eu comprei e não paguei. Vamos fazer um jeito aqui, vamos fazer um milagre para você pagar isso aí. Deus não vai conciliar com coisas erradas. Deus não vai pactuar com coisas. Por que ele estava endividado? Porque o chefe da família morreu.
Mas talvez seja Obadias se endividou ter cuidado de 100 homens, profetas de Deus, e colocou todo o seu investimento na obra do Senhor. Deus não deve nada a ninguém. E Deus abençoa aquele que abençoa. Deus abençoa aquele que abençoa. Por isso, meus irmãos, muitas das vezes os milagres acontecem quando obedecemos a Deus e executamos a sua obra. Execute a obra de Deus e você vai viver em milagres da parte do Senhor. Quando você faz a obra de Deus, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da sua vida. Deus vai cuidar da sua família. Todas as nossas ações têm consequências. Seja fiel. A sua fidelidade não ficará em vão. Não ficará. Não ficará em vão. Hoje talvez você não está vendo. Pode os teus olhos aqui na terra não ver, mas a tua fidelidade ao Senhor não ficará em vão. O Senhor trará milagres pela sua fidelidade do passado, e pela sua fidelidade do presente, e pela sua fidelidade daqui adiante. Por isso, vale a pena servir a este Deus, que sempre nos recompensará no nome de Jesus. Deus estará gerando milagres na sua vida. Confia, porque Deus vai reverter essa situação e o nome do Senhor será exaltado e glorificado em nome de Jesus.